Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Queridos, abra sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Nós estamos 21 sextas-feiras de compromisso com Deus, pela família, orando pelas nossas famílias. 21 sextas-feiras por uma família sarada. Quem é que está nesse propósito? Continue. Nossas famílias precisam da graça de Deus, da misericórdia de Deus. O diabo tem tido muita sede, tem adentrado nos lares com muita ousadia. Ele tem sido muito ousado e não tem tido pena, nem dó, nem misericórdia. Tem assolado, destruído, tragado vidas. E a gente precisa tomar providência. Se você percebe que isso está acontecendo no seu lar, então se levante em nome de Jesus para orar, para fazer alguma coisa. Amém, queridos? Vamos ler capítulo 15 de Lucas, a partir do versículo 8 a 10. Essa é uma palavra que Deus me deu hoje para as famílias, para você que veio hoje para cá, amém? Não adianta você dizer assim, essa palavra era bom que fulano ouvisse, não. É bom para você porque foi você que veio hoje aqui. E se foi você que veio, a palavra é para você. Diga, a palavra de hoje é para a minha vida. Pode ter certeza. Se Deus trouxe você hoje aqui, é porque a palavra é para você. Amém? A parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém, amados? Eu quero ministrar hoje esse tema, o que jamais você pode perder. O que jamais você pode perder. Diga, o que eu jamais posso perder. Diga, o que eu jamais posso perder. Diga aí para o seu irmão, o que você jamais pode perder. Irmão, tem coisas que às vezes vêm à nossa memória e a gente diz assim, eu não podia ter perdido isso. Não é? Não tem coisas na vida da gente que a gente diz assim, eu não podia ter perdido essa oportunidade. Eu não podia ter perdido isso na minha vida. Às vezes acontece da gente pensar assim. Esse capítulo aqui, 15 de Lucas, ele fala, é o capítulo das coisas perdidas. Já preguei muitas vezes nesse capítulo, porque ele é muito interessante. Ele fala de algumas coisas perdidas. A primeira é a do pastor
das 100 ovelhas e ele perde uma e deixa as 99 e vai atrás da uma que se perdeu. E ele só para quando ele a encontra. A segunda coisa perdida é essa daqui, da mulher da dracma, que tinha 10 dracmas e ela perdeu uma, eram 10 moedas, era o valor de dinheiro na época, eram moedas. E ela perde uma, e uma mesmo que ela perde, ela não se conforma, ela vai atrás, ela revira a casa inteira, mas ela encontra a dracma que ela perdeu. E a terceira coisa perdida é aquela parábola mais conhecida de todos nós, a do filho pródigo. Um filho que se perdeu. A história do filho pródigo, né? E o pai tinha 2 filhos, para mim todos 2 eram pródigos. O pródigo que saiu porque foi aventurar coisas do mundo, né? Como os jovens, e olham para as coisas do mundo e quer provar todas elas, quer viver uma vida de aventura. Mas o que fica também é pródigo também, porque não está satisfeito na casa do pai, não está feliz, é uma pessoa revoltada, é uma pessoa sem amor, é uma pessoa que não reconhece o que Deus tem feito, o que o seu pai tem feito na vida dele. Enfim, a gente aprende muitas coisas com essa parábola. E eu ainda preguei sobre uma quarta coisa perdida nessa mesma parábola, que foi a última, é a alma perdida. A história quando aquele homem, né, o rico, a história do rico e do Lázaro, o pobre e o rico morre e vai para o inferno, e quando ele está no inferno, ele fica olhando para o pobre, que é Lázaro, está no seio de Abraão, e ele fica pedindo que ele molhe, refresque a sua língua ali naquele tormento onde ele está, e o pai Abraão, a figura de Deus, e diz assim: olha, ele não pode passar para onde você está, nem você passar para lá. Eu já preguei que aí essas outras coisas perdidas podem ser achadas, mas uma alma perdida jamais pode ser encontrada, né? É a última coisa. Uma alma perdida a Deus não tem como, não tem mais salvação. Então mas tem coisas que são perdidas que podem ser encontradas. E é isso que nós vamos enfocar aqui nessa parábola dessa mulher da dracma perdida, né? Porque essas parábolas, elas ensinam uma coisa primordial, é que não se pode nunca perder a esperança. Quando você perder alguma coisa importante na sua vida, não perca a esperança, procure, porque você pode encontrá-la. Nunca perca a esperança, nunca desista, porque você pode encontrar. Amém, irmãos? Diga: não perca a esperança, não desista. Diga para o seu irmão isso: nunca perca a esperança, nunca desista. Então, com essas 3 primeiras parábolas que a gente vê, tanto a do pastor, a da dracma e a do filho pródigo, coisas importantes que foram perdidas, mas essas pessoas se mobilizaram para ir atrás delas e elas conseguiram reavê-las, conseguiram encontrá-las, porque elas foram perseverantes, elas foram persistentes, elas não desistiram, elas não perderam a esperança. Então, essa é a primeira palavra aqui para nós hoje: não perca a esperança quando você perder alguma coisa. Deus pode trazer de volta. Quem crê? Deus é um Deus de restituição. Deus restitui. Amém, queridos? Agora, irmãos, o que acontece com muitos de nós é que a gente abre mão facilmente das coisas importantes que a gente perde na vida. A gente entrega muito fácil e a gente desiste muito fácil, né? Essa mulher tinha perdido 10 dracmas, ela poderia te dar uma só, não vai fazer falta nenhuma. Eu tenho 10, eu tenho 9, né? Uma só para lá. Mas não. Então, isso acontece com a gente se habitua com isso,
a perder as coisas e não ir atrás delas. Isso é muito sério. Perdi meu casamento. Tanta gente perde casamento também. Meio mundo de gente perdendo casamento. Isso mesmo. Bola para frente. Daqui a pouco eu encontro outra pessoa na minha vida. E assim vai. Perdi meu filho para as drogas. O que eu posso fazer? Ensinei o caminho, ele não quis. Não vou forçá-lo. Ele fez a sua escolha. Cada um faz a sua escolha. Paciência. Vou fazer o quê? E assim vai deixando as coisas se perderem na vida. E você não vai fazendo questão delas. Coisas importantes que não podem ser perdidas. Então, pessoas assim, preste atenção. Que nesta noite, nessa palavra, Deus tem uma grande mensagem para o seu coração. Viu, irmãos? Amém? Tenha paciência e preste bem atenção, porque essa palavra, Deus vai falar com você. Diga para o seu irmão isso mais uma vez. Deus vai falar com você, viu? Então, irmãos, pessoas assim que têm essas atitudes, elas são, no mínimo, pessoas acomodadas, irresponsáveis, e que não tem conhecimento dos valores prioritários da vida. Não tem conhecimento, sobretudo da palavra de Deus. Não se pode ser assim. Tem coisas que não podem ser perdidas. Tem coisas que não podem ser perdidas. Porque se você perde, você vai ter um prejuízo grandioso na sua vida, até o resto dos dias da sua vida. É muito sério isso é uma verdade. Existem essas coisas na nossa vida que são fundamentais, são mais importantes do que muitas coisas que valorizamos. Tem coisas que a gente valoriza que não precisa tanta valorização. E a gente supervaloriza. Coisas que precisam ser valorizadas, a gente não valoriza. Tem gente que valoriza mais, dá mais valor ao carro do que prestar atenção na lição do filho, por exemplo. É tão simples, né? Tão simples uma coisa em relação à outra. Mas tem pai que faz isso e não sabe ele que ele está supervalorizando e valorizando uma coisa que não precisa ser valorizada e desvalorizando uma coisa que precisa ser valorizada. Ontem, por exemplo, eu estava comprando material das crianças aqui da igreja, lá na loja, comprando material das crianças. Comecei a me lembrar do tempo em que eu comprava materiais para minhas filhas. Estava eu e Gemima. E ela começou a lembrar, pegando lápis, pegando borracha, pegando aquelas coisas de material escolar de criança. E ela dizendo: mãe, sabe o que eu estou lembrando? Quando eu vinha comprar esses materiais para mim, que alegria! Que satisfação. Era uma alegria tão grande, porque criança é assim, se alegra, compra uma borrachinha cor-de-rosa, de coração, de uma carinha de menininha. Meu Deus, é uma alegria tão grande para usar aquela borrachinha. E aí, eu disse para ela, eu também, meu filho, eu estou com saudade, porque eu tinha tanta alegria em comprar essas coisinhas. Uma coisinha brilhosinha, diferente, bonitinha, né? Um lápis que acendia, aí não sei o quê. A gente também se empolga com essas coisas para os nossos filhos. São coisas muito importantes. Ela hoje é uma moça e nunca esqueceu. Terminou a universidade, nunca esqueceu. Está vendo? Coisas importantes que a gente precisa valorizar. Amém, irmãos? Aí a gente começou a comentar, eu comentando com ela, eu digo, interessante, muitos pais não valorizam essas coisas. Às vezes o filho chega em casa, papai, veja o que eu fiz. Deixa de besteira. Quer lá ver essa leseira? Deixa de leseira. Pai não diz isso às vezes? Depois eu vejo, estou ocupado. E cria no coração do filho um trauma. Uma rejeição, sabe? Um complexo de desprezo, de rejeição. Ele começa a olhar que o pai ou a mãe valoriza muito mais a casa, o carro, o emprego, as coisas do que ele, do que a lição dele. Então, irmãos, isso é sério. Quando é lá na frente, você vai querer que o filho tenha consideração com você, que o filho tenha respeito, mas você não fez isso. Não cuidou disso na vida dos filhos. Isso é muito sério e muito importante. Coisas que a gente valoriza.
Eu lembro de uma frase que o pastor Neil, um pastor que eu conheço, ele falava, e parece uma coisa redundante. Ele dizia: a coisa principal é não perder a coisa principal. Parece uma redundância, mas não é. A coisa mais importante é você não perder a coisa mais importante. A coisa principal é você valorizar a coisa principal. A coisa mais importante na vida da gente. E é uma verdade. Isso é muito sério e a gente precisa cuidar disso na vida das nossas famílias. A gente vê tantas famílias aí defasadas, com tantas perdas irreparáveis às vezes. Tem perdas que são irreparáveis. Isso é muito sério. Então tem gente que é assim. Mas existem coisas mais importantes que outras. E Deus mesmo estabeleceu essa ordem. Deus mesmo é quem fez na nossa vida essas prioridades na nossa vida. Primeira coisa, o que é mais importante? Deus. Diga Deus. Deus vem acima de tudo, irmãos, e Ele é o que há de mais importante na nossa vida pessoal, na vida da família, na vida da sociedade. É Deus. Você precisa conhecer Deus. Isso é o que vai definir a sua existência aqui na terra. O conhecimento de Deus é quem vai lhe dar razão de existir, razão de ser. Você vai saber o porquê. Você vai ter fundamento, você vai ter razões para você viver, sabe? Você vai ter segurança na sua vida aqui na terra, você conhecendo Deus. Você sabendo que você não veio ao mundo por acaso. Você não é fruto apenas da junção do espermatozoide com um óvulo qualquer. Não é isso. Você é um projeto de Deus aqui na terra. Diga assim: eu sou um projeto de Deus. Diga para o seu irmão: você é um projeto de Deus. Você pode ter nascido em quaisquer circunstância, mas você veio ao mundo porque Deus quis que você viesse. Você é um projeto de Deus. Então, quando você tem esse entendimento, irmão, você pode enfrentar qualquer coisa na vida. Você vai estar seguro, você vai ter equilíbrio, você vai ser ajustado, você vai enfrentar com segurança, porque você tem esse alicerce de saber que Deus existe e Ele tem propósitos na sua vida. Isso é muito importante para a vida de qualquer pessoa. Isso é o que há de mais importante e prioritário na vida da gente, é o conhecimento de Deus. Amém, irmãos? É a graça de Deus, é a direção de Deus. Isso você não pode perder, de forma alguma. Nunca perca, sabe? Esse foco em Deus. Essa ligação com Deus, essa comunhão com Deus, para Ele te dar força, para você caminhar, para você enfrentar as adversidades, as coisas, as tribulações da vida, porque elas vêm para todo mundo. E somente as pessoas que têm esse conhecimento de Deus, ele supera todas as coisas nessa vida e sai vitorioso no final. A segunda coisa, irmãos, nessa escala de ordem das coisas prioritárias da nossa vida, é a nossa família. Diga: a minha família. É o meu foco hoje. Eu poderia falar aqui de várias coisas. Aliás, no ano novo, preguei aqui sobre coisas que a gente não pode perder. Falei algumas outras coisas. Dentre elas, eu mostrei a família. Você não pode perder a sua família. Esse hoje é o que eu quero falar. Porque a gente está aqui para orar pela família. E daqui a pouco eu quero orar pela sua família. Amém, irmãos? Quem são esses? A nossa família são pessoas que Deus coloca na nossa vida, desde que nascemos: pai, mãe, filhos, irmãos, não é? Marido, a esposa. Essa família são pessoas que Deus coloca na nossa vida e nós somos responsáveis por ela, por eles. Você que é pai é responsável pelos seus filhos, pela sua esposa. Você que é mãe é responsável pelos seus filhos, pelo seu esposo. Você é responsável por manter essas pessoas ligadas a você, conservá-las. Então, irmãos, isso é muito bom. Esse povo é o povo que vai acompanhar você para o resto da sua vida. É a sua família. Amém, irmãos?
É o povo que vai cuidar de você, a sua família, torcer por você, lhe defender, estar do seu lado nas horas mais sombrias da vida. É a nossa família. Quem é que vai estar? Os nossos familiares, pessoas que são próximas a nós. Por isso, pratique o amor dentro da família, pratique o perdão, exerça o carinho dentro da família, faça carinho, pratique a consideração, tenha consideração, atenção, zelo, presta atenção. Essa é uma palavra para todos nós que temos famílias. Renúncia, muitas vezes é preciso fazer renúncias para agradar pessoas da família. Renúncia, valorizar o estar junto, preste atenção nesses detalhes, o valorizar o estar junto, o bom humor, o lazer, o diálogo, a conversa. Faça isso, meu irmão. No meio da sua família tem gente que vive dentro de uma casa, parece mais que vive numa pensão. Entra e sai, não conversa com ninguém. Se toca dentro do seu quarto, fecha a porta e não tem comunicação com o resto da família. Com ninguém de dentro de casa. Parece até que está assim num canto, sabe, numa pensão. Cada um cuidando da sua própria vida. Vai na cozinha, faz a sua comida, o outro vem e faz a dele, o outro vem e faz a dele. Ninguém nem se cumprimenta. Nem se cumprimenta. Oi, tudo bom? Como é que vai? Não. Um chega de manhã, outro chega de tarde, outro chega de noite, um chega de madrugada, um chega de... É assim. E nunca se conversam, nunca saem junto, nunca riem junto. Que tipo de família é essa? Que tipo de família? Isso pode ser chamado família? São essas perdas. Lá na frente você vai sentir. Isso é muito sério. Por isso, não fira as pessoas. Não fira a sua esposa, não fira os seus filhos, não machuque, não maltrate, não despreze, não valorize mais o trabalho do que os momentos com os filhos, para que você não perca, irmãos, a sua família. Faça tudo para você não perder o respeito dos filhos. Para quem é pai, uma das coisas mais importantes é você sempre manter o respeito dos filhos por você. Pais que adulteram perdem o respeito dos filhos. Mães e pais que adulteram perdem o respeito dos filhos. Eles podem até se conformar com o que aconteceu, chamar você de pai, chamar de mãe, mas respeito e autoridade você não tem mais sobre eles. Tome cuidado. Tome cuidado, quando se é novo, a gente faz coisas, sabe, pensando só na gente, porque os meninos são pequenininhos, a gente não dá nem importância. Daqui a pouco você vai perceber que aquilo que você fez, jovem, refletiu diretamente ali na vida daquele filho. E agora ele cresceu, ele é adolescente, ele é moça, ele é um rapaz. E agora você está vendo nele o reflexo do que você fez. E você luta desesperado para mudar a situação e pode ser que você não consiga. Isso é sério, então pense agora, pense antes. Não perca a confiança dos seus pais. Quem é jovem, faça tudo para você não perder a confiança dos pais. São coisas, são riquezas, são valores que a gente tem que conservar e não pode perder. A amizade dos seus irmãos, irmão com irmão dentro de casa, não perca a amizade dos seus irmãos, a consideração, o respeito um pelo outro. Perca isso não. A confiança da esposa, você que é marido, não perca nunca a confiança da sua esposa. Esposa, não perca nunca a confiança do seu esposo. É muito sério isso. Então essa história aqui, irmão, fala dessas coisas que não podem ser perdidas. Tem gente que não tem noção dessas coisas. E vai cometendo todo tipo de besteira na vida. E aí quando fica mais velho, aí vai sentir os efeitos. Vai querer uma família ajustada, vai querer uma esposa do lado, filhos obedientes, pai e mãe do seu lado, enfim. E aí não vai ter mais. Ele agora vai colher o fruto das sementes que ele plantou, das suas semeaduras. E aí é sério, solidão, depressão, desprezo, porque foi isso que ele plantou.
através de suas atitudes. E ele vai colher mais tarde. São coisas que se perdem no meio de uma família e a gente tem que prestar muita atenção com isso agora. E cuidar para você não perder. E se perder, vai atrás. Tem coisas que são recuperáveis, que você pode reavê-las, que você pode conseguir de volta, consertar, voltar atrás. Agora veja, irmãos, o que essa mulher fez. Essa mulher da parábola aqui que a gente já conhece. Perdi algo muito importante para ela. Uma dracma. Então ela vai atrás. E ela tem 5 atitudes que eu quero falar aqui, para depois nós orarmos. 5 atitudes dessa mulher que você não pode esquecer. Você tem que guardar e até escrever se você puder. Para você, quando perceber que perdeu alguma coisa muito importante na sua família, na sua casa, principalmente, você começar a agir como essa mulher. Começar a agir com ela. A primeira coisa que ela fez, diz aí o texto. Você está vendo aí o texto que você leu, que a gente leu. Primeira coisa que essa mulher fez para achar a dracma. Ela fez o quê? Acendeu a candeia. Ela acendeu uma luz. Diga, ela acendeu uma luz. Diga, acendeu uma luz. Irmãos, todas as coisas da nossa vida precisam ser clarificadas pela luz da palavra de Deus. Essa luz é a palavra de Deus. Minha mãe acendeu uma luz dentro da nossa casa. Minha mãe está ali. Ela acendeu um dia essa luz da palavra dentro da minha casa. Minha casa estava assim, ó, um destroço só, tudo perdido. Não tinha amor, não tinha consideração, não tinha respeito, não tinha comunhão, não tinha paz, não tinha alegria, só tinha briga, só tinha confusão, só tinha contenda, só o que tinha. Minha mãe se levantou, eu preparando essa mensagem e eu pensando nela. Minha mãe acendeu essa luz dentro da minha casa. E foi por isso que ela encontrou solução para os problemas da nossa família. Ela encontrou a transformação, a mudança, a salvação, a libertação. Ela encontrou através da luz da palavra de Deus. Ela se levantou para honrar a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, para nos chamar para a casa de Deus, para nos chamar a atenção, para repreender as coisas erradas. Ela acendeu, a minha mãe acendeu essa luz dentro da minha casa e por isso ela encontrou a paz, a mudança, a salvação dos filhos, a transformação do meu pai, o equilíbrio, o rumo da nossa família. Por causa de quê? Por causa da luz. Diga a luz. A luz tem que ter. Você jamais vai reencontrar, vai recuperar alguma coisa perdida, alguma coisa importante que você perdeu. Jamais sem acender a luz. Acenda a luz da palavra de Deus na sua casa. Amém, amados? Diga, acenda a luz na sua casa. Estamos agora com o projeto Grupos Familiares. Essa é uma luz que você vai acender na sua casa. Queira acender essa luz dentro da sua casa. Grupo familiar, é pregação da palavra, é a palavra à tona, é oração, é Deus dentro da sua casa. Acenda essa luz que vai ser o segredo da sua vitória. Agora, cuidado para você quando acender essa luz, preste atenção daqui por diante. Você não dá lugar para o diabo apagar. Você acende a luz, ou seja, traz a palavra, faz o grupo familiar, muito bem, ora naquele dia, lê a Bíblia, chama os filhos para orar, e depois você dá lugar ao diabo e o diabo apaga. Como assim, pastora? Aí eu me lembrei, se através de suas atitudes que você pode fazer isso. Eu me lembrei de um testemunho do pastor Jorge Linhares, é o pastor da igreja Getsemane lá em Belo Horizonte, pastor Jorge Linhares. Ele contando, ele disse que uma vez uma irmã da igreja, um casal da igreja, chamou ele para ir orar pelo filho que estava nas drogas.
E esse filho estava acabando com a vida desse casal, da família inteira. Destruindo, roubando as coisas. Eles não sabiam mais o que fazer. E pediu o pastor Jorge Linhares para ir na casa deles. O pastor, vá lá em casa, porque esse menino vivia na igreja. Foi um menino que o senhor consagrou, o senhor batizou. Agora ele está desviado, está nas drogas. Vá lá. E o pastor disse que foi. E o pastor disse que vai para a casa dele. E quando vai e chega na rua, já vê ele lá numa esquina junto com um grupo. E disse: ei, rapaz, vá para casa que eu estou indo para a sua casa, que eu quero falar com você. Ele: ô, pastor, tá certo, pastor. E ele, com muita consideração, foi. E o pastor chegou lá, ele chegou em casa, e o pastor começou a conversar. Ele disse: pastor, eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou lhe dizer uma verdade, que está aqui. Sabe por que eu estou nessa vida agora? Porque meus pais iam para a igreja, e quando chegava em casa, falava mal do senhor, falava mal dos presbíteros da igreja. Sabe o que é que meu pai... Isso na frente dos pais. O pastor Jorge Linhares, contando isso, disse que ficou com mais vergonha do que os pais. Os pais quase que morrem na frente deles. Sabe o que é que meus pais... Ele drogado, cabra. Sabe o que é que meus pais diziam? Agora pronto, aquele pastor só fala em dinheiro na igreja. O negócio dele é dinheiro. Olha o carro dele. Você viu o carro dele? E o filho lá dizendo... E eu ficava pensando, pastor, que tipo de crente é meus pais? O que é que eu estou indo aprender nessa igreja? Se esses meus pais vão e não aprendem nada e chegam falando dos irmãos da igreja, metendo pau em todo mundo. Chegou uma hora que eu não aguentei mais, disse: sabe uma coisa, eu não vou querer saber de igreja nenhuma não. Que meus pais, eu não vejo mudança nenhuma na vida deles. E por isso é que eu estou nessa vida. O pastor Jorge Linhares disse que ficou sem saber o que falar. Ficou sem graça. E os pais lá... meu filho, que conversa, meu filho, que história, meu filho, que invenção. E ficou sem graça, sem saber o que dizer. Que constrangimento, que situação. Aí o que é que eu falo, irmãos? Preste atenção, para que quando você acender essa luz, a palavra de Deus, o grupo familiar, viu? Você querer orar, você querer ministrar a bênção da sua casa, e os seus filhos não vejam você metendo pau na vida da pastora, na vida dos irmãos da igreja, criticando os projetos da igreja, falando de outro, falando disso, falando daquele outro. Você está permitindo que o diabo apague essa luz, e a semente não vai ficar no coração dos seus filhos. Você vai criar revolta, raiva dos filhos, no coração dos filhos, pela igreja, pelos irmãos e por você também. Amém, irmãos? Acenda a luz da palavra de Deus na sua vida. Primeiro na sua vida, diga na sua vida. Acender a luz não é só dentro de casa lendo a Bíblia. Deixe a luz acender no seu coração, na sua vida. Porque se acender na sua vida, vai refletir na vida dos filhos, vai refletir no casamento, vai refletir dentro de casa. A luz da palavra de Deus. Amém, irmãos? Pais que honram seus pastores, fala bem dos irmãos na igreja. Isso é o que você precisa fazer. Viu? Seus filhos nunca podem ouvir você falando mal das coisas da casa do Senhor. Ao contrário, seus filhos têm que ver você sempre empolgado com a igreja, com os trabalhos da igreja, com os projetos da igreja, feliz, satisfeito. Aí seus filhos vão olhar para você e vão sentir vontade também de estar na casa do Senhor. Ninguém se engane. Tem um bocado de crente dizendo: eu criei esse menino na igreja, nasceu quase nos bancos da igreja, e eu não sei o que é que aconteceu, que hoje ele não quer saber da igreja. Procura saber tuas atitudes, tuas palavras, teus procedimentos. Será que você criou no caminho do Senhor, com testemunho de vida? Tem que ver isso, irmão. Acenda a luz da palavra, paute a sua vida pela palavra de Deus. Põe a tua vida em ordem, viva uma vida coerente com a palavra. Ética, moral e espiritualmente. Não viva de mentiras, de enganos. Compre e pague, viu? Seja uma pessoa honesta. Não tenha uma vida, você não pode ter uma vida de dualidade. Na igreja você é um santo, você é uma bênção, você glorifica, você participa dos cultos, você tem uma linguagem da fé, uma linguagem espiritual. Lá fora, no trabalho e em casa, você chama palavrão, você mente, você engana, você é mau caráter. Você não pode ser assim, meu irmão.
Você tem que ter uma vida só, uma vida pautada na palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, isso reflete o caráter da luz, uma vida com a palavra de Deus, uma vida pautada na palavra de Deus. Isso é muito importante. Aqueles que são de Cristo, a Bíblia diz, se aproximam da luz e andam na luz como na luz está. É por isso que muita gente olha os crentes atravessados, tem trauma com a igreja, sabe, com evangélico, não gosta de igreja, porque eles querem ver a luz de Deus na nossa vida, a luz da palavra. Então, quando eles não veem essa verdade, a palavra na nossa vida, não veem, então eles se revoltam. Eles ficam com raiva, com ódio, com nojo de gente que diz que é crente. E tem muitos crentes que são fanáticos. É uma bênção só, mas são mentirosos, mentem nos trabalhos, roubam dia de emprego, são sem caráter. Então, queridos, isso vai refletir dentro da sua família. Depois você vai ficar perguntando, por que é que sua casa está assim? Porque você deu lugar para o diabo de todo jeito. E ele entrou feito um trator, destruindo tudo. Tem que ver a vida, irmãos, tem que ver a vida. Acender a luz significa isso. A luz da palavra de Deus na nossa casa, mas principalmente nas nossas atitudes, nossos procedimentos na nossa vida. Amém, irmãos? A mulher não, ela acende a luz dentro de casa e as trevas são dissipadas. Quando a luz é acesa, as trevas são dissipadas. O que está no escuro vem à tona. Quando se acende a luz, é isso que acontece. O que está oculto, o que está escondido, ele vai aparecer. E ela acende, e aí começa a aparecer o que está perdido, o que está escondido. Então, queridos, que você, a partir de hoje, acenda essa luz na sua vida, e o que não agrada a Deus começa a se manifestar na sua vida. Amém, irmãos? Tudo aquilo que Satanás tem vantagem sobre você, seja arrancado de uma vez por todas da mão dele. Em nome de Jesus, para que você seja vitorioso e uma grande obra de Deus venha a ser realizada no seu lar. Segunda coisa que ela fez, o que foi? Ela acendeu a luz e ela fez o quê? Varreu a casa. Diga, varreu a casa. Ela varreu a casa. Atenção. Irmãos, quando se varre a casa, varre-se para quê? Para tirar o lixo. Para tirar a sujeira. Para tirar o que não presta. Não é verdade? Quando se faz uma faxina dentro de casa, levanta-se os móveis, vira as pernas das cadeiras, puxa para lá, puxa para cá, né? Puxa guarda-roupa e varre por baixo, levanta colchão. Quando se faz uma faxina, tem rebuliço. Tem ou não tem? Faxina verdadeira tem um rebuliço. Para fazer essa varredura, essa limpeza, tem que ter essas coisas. E só se varre para tirar o que não presta, o entulho, o que não faz bem. Agora, para isso é preciso ter coragem. Gente preguiçosa faz faxina? Gente preguiçosa, mulher preguiçosa limpa a casa? Não. Quando a gente diz assim, hoje vai ser o dia para a faxina, aí você tem que estar disposta. Porque vai ter que ter coragem. Tem gente que não tem tido coragem de tirar as imundícias dentro da sua casa. A casa está impregnada de podridão, de imundícia, de sujeira, do que não presta, do que não faz bem. A vida familiar, a vida espiritual, a vida com Deus não faz bem porque ele não tem coragem de fazer essa faxina. Para se fazer tem que ter coragem. Tem muita gente que não é abençoada porque não tem essa coragem de acabar com o lixo da sua casa. Ontem eu estava ouvindo uma entrevista com a esposa de Barack Obama, Michelle Obama, aquele programa de entrevista americano. E estavam entrevistando a esposa de Barack Obama, Michelle Obama. E
o entrevistador, aquele senhor, e ele dizendo, conversando, dentre muitas coisas, ele disse assim, perguntou se as filhas dela tinham um celular. Disse, só a mais velha tem celular. A mais nova, não. Aí ele disse, e como é que você vai explicar para ela que a mais velha tem que ter celular e a mais nova não tem? Como é que você vai mostrar essa diferença? Ela disse, não. Aí, como é que você vai explicar? Ela disse, eu não explico, eu só digo, não pode. Simplesmente, todo mundo aplaudiu. Pá. Ela disse, não tem que explicar não. Não é tempo, não é hora e não pode. Ela não pode ter celular agora. A filha de Barack Obama. Mas o teu filho de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos já tem celular. Você dá um celular. Agora me diga, para que um menino de 4 e 5 anos com celular? De 6 anos com celular? Já ligando para um e para outro, mandando mensagem, torpedo, não sei o quê. Já na internet. Na internet. Menino já na internet, a gente vê isso agora. As crianças agora fissuradas no Orkut. É Orkut, até de bebê tem Orkut. Eu digo, para que um Orkut de bebê? Aí tem Orkut, MSN, Facebook, Twitter e a besta fera que vem para frente. É muita coisa. E todo mundo tem. E é os meninos. As meninas postam. Atenção que eu disse que essa palavra é para você que vem aqui. Amém, irmãos? As meninas postando fotos, todo tipo de foto. Meninazinha, não estou falando lá, não sei de onde não, estou falando da igreja, sabe? Meninas que vai para dentro do quarto, quase dentro do banheiro, quase tira a roupa e elas mesmo tiram as fotos e botam lá. Expondo como que vendendo a mercadoria. Presta atenção, você que nunca mexeu na internet e tua filha mexe, procura saber o que ela está fazendo lá. Procura saber o que ela está botando lá, as fotozinhas. Eu digo, mas repare que negócio. É mostrando já os peitos todo. É visto o short mostrando as bundas. Mostra assim, todinho assim. Né? Assim, para dizer assim, não quer não, não quer não. Ó como eu estou gostosa. Não quer não? É isso que a gente está vendo, meu irmão. Agora as gurias, adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes. Filho de crente, fazendo um negócio desse. Agora isso não é dar lugar ao diabo, é você não tomar conta, isso é imundícia, é lixeira dentro de casa. Pais e mães também que ficam conversando besteira na internet. Um bocado de mães, um bocado de mulher véia, em vez de estar orando, buscando a Deus, pedindo a misericórdia, está na MSN conversando besteira. Eu não acho esse tempo. Eu fico pensando, por que esse povo acha tempo e eu não acho para isso? Eu não tenho esse tempo de conversar com ninguém por internet. Nem fique querendo entrar em contato comigo por internet, que você não vai ter essa chance, porque eu não tenho esse tempo. Eu nem tenho esse tempo. O tempo que eu tenho para pegar a internet mesmo, mas é para estudar, é para fazer pesquisa, é para ver isso, é para ver um site bom de uma igreja, de pastores e de projetos e de coisa. Eu fico o tempo todo por causa da hora e aquela coisa. Não tenho tempo de estar MSN. Como é que vai, minha filha? Como é que vai, meu irmão? Dando conselho. Quem conversa não tem tempo para isso, não. Mas eu vejo aí as irmãs aí com tempo de sobra para fazer fofoca, falando da vida dos outros na internet. Passo o dia todo online. Eu estou online, de manhã até de noite. Pode procurar que ela está lá. Passo o dia todo. Eu não sei o que é isso. Os meninos em videogame. Eu estou falando isso, não é coisa só que eu ouvi falar, não. Tem aí ó, na casa de vocês. Meninos que ficam viciados no videogame o dia todo se viciando. Para quando ficar velho, sabe? Crescer ainda está viciado. Um bocado de homem velho viciado em videogame. Fazendo até competições de videogame. Vai estudar, se preparar para fazer um concurso abestalhado. Deixa de ser abestalhado, perdendo tempo com de videogame. Uns homens velhos barbados. E as mulheres velhas que casa com uns danados desses. Trabalhando sozinha e eles fazendo competição de videogame. Para com isso. Vão pegar o tempo de vocês e ser inteligente, estudar e se preparar para concurso, para mais tarde vocês não serem uns velhos barrigudos, assalariados, ganhando mixaria. Vão perdendo tempo com besteira. Preste atenção porque seu filho já está começando desde já. Ficando viciado nessas coisas. Repreenda, perca tempo com besteira não, menino, vai estudar.
vai matricular num curso, vai fazer alguma coisa útil, que traga edificação para a sua vida. Varre a casa, varre a tua casa, meu irmão. Limpa essa sujeira, essa imundícia. Diga aí para o seu irmão, varre a tua casa, meu irmão. Varre a tua casa. Meninas que começam a namorar, sai sozinha com o namorado, viaja com os namorados, dorme na casa dos namorados. No meu tempo, se isso acontecesse, no meu tempo, no teu também, né, Wilma? No tempo da gente, no meu tempo, se uma moça fosse viajar com o namorado sozinha, quando chegasse, vamos casar, porque não era mais virgem, tinha que casar. Passou uma noite com ele, já tinha que casar. No tempo de quem era assim também? Levanta a mão. No teu também, meu irmão. Mas hoje não. Hoje não tem mais isso. Eu fico besta, eu fico boca aberta, eu fico estarrecida, eu fico calada, né? Porque se eu for falar... eu não falo mais nada não, meu irmão. E eu sou doida. Outro dia um namorado me procurou e conversando comigo e tal. E daqui a pouco ele sem querer disse que a namorada dormiu 6 meses na casa dele. Daqui da igreja. Dormiu 6 meses na casa dele, porque a casa dela ficava muito longe de onde ela estudava. Então ela vinha do trabalho, dormia na casa dele e de lá mesmo ia para a escola, que era mais próximo. E eu fiquei só olhando. Dormiu 6 meses. Brincadeira. Mas ela dormia num quarto e eu no outro, viu, pastor? Eu digo, sim, eu sei, meu irmão. E eu estou dizendo nada. Meu irmão, quer botar papa na minha boca? Não sou idiota, não. Mas na igreja evangélica, na minha, infelizmente, também está cheio disso. Eu fico besta. Como é que uma moça vai embora com o namorado, passa 2, 3 dias, um final de semana inteiro, perambula para tudo quanto é lado, e depois chega com a cara mais chanta. Para cima de mim? Eu não me engano, quanto mais Deus. Depois você diz que é crente, depois diz que é um rapaz crente, depois diz que é uma mulher de Deus, coisa nenhuma. Tua vida está cheia de podridão, de promiscuidade, de prostituição, de imoralidade. Varre a tua vida, varre a tua casa. Pais que deixam namorado dormir dentro da sua casa, é namorado dormindo na casa da namorada, é namorada dormindo na casa do namorado. Abre o olho, meu irmão. Abre o olho. Eu sei que a gente não vigia os filhos da gente até o final da vida, não. Eu sei disso, que eu não sou boba. A gente sabe disso. Mas o que você puder fazer, você tem que fazer. O que estiver na sua alçada e na sua responsabilidade, Deus exige que você faça. Minha filha namorava um dia desses aí, e o rapaz ficou com raiva, porque eu não deixava ela andar na moto, escanchada na moto com ele. Nem eu, nem o pai. Não! Mas todo mundo anda, todo mundo, você não é todo mundo não. Não anda. Mas o que é que tem? É até ali, não vai. Para quê? A gente vai comer uma pizza, ele vai na frente e a gente leva atrás. Come a pizza e a gente traz de volta. E fica aqui. Aí depois um namoro vai sem futuro, termina, aí fica aí, falada, andou. Aí eu já peguei, já fui, já levei, já mexi, já machuquei, já amassei, já beijei, já fiz e tudo. Que conversa. Enquanto eu puder dizer não, eu digo. Agora quando eu não puder mais, tudo bem. Hoje são adultas. O que eu posso fazer? Não vou mandar na vida delas a vida toda não. Mas enquanto estiver dentro da minha casa, enquanto estiver na minha vista, certas coisas, eu não fico calada. Eu não fico calada, nem aceito certas coisas. Prostituição dentro da sua casa. Filho namorando, dormindo com namorada dentro da sua casa. Varre a sua casa. Amém, irmãos? Varre a sua casa. Isso tudo é lixo, é sujeira na sua casa. Isso é abrir portas para o diabo, para as trevas. Acende a luz, varre a casa. Não perca a esperança. Deus pode mudar as coisas. Amém, irmãos? Eu vim hoje com vontade de falar essas coisas. Viu? Sujeira. Coisas perdidas dentro de casa, como é que se recupera? Varre a casa.
Conserta, bota as coisas no lugar, bota as coisas em ordem. Tem coisa desmantelada por todo lugar, coisa da sala na cozinha, do quarto no banheiro, o negócio está bagunçado. O diabo tem bagunçado tua casa. Tenha coragem, se levante com coragem. Diga, eu vou botar as coisas em ordem dentro da minha casa. Na minha casa não vai entrar fofoqueiro para falar da vida do outro. Na minha casa não vou acoitar a safadeza de ninguém dentro da minha casa. Na minha casa não vai acontecer isso. A minha casa é casa de Deus também. Deus está aqui, eu quero a minha casa limpa, eu quero que o meu Deus seja honrado, eu quero que o Espírito Santo honre a minha casa, e eu quero que Deus me abençoe como dono da minha casa. Abre seu olho, viu, meu irmão? Abre seu olho, meu irmão.